Aleluia. Glórias a Deus. Eu vou te servir, ainda que eu tenha que chorar. Guarde a mensagem deste hino. Eu vou te servir. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Meu irmão, que bênção. Você não imagina como é bom estarmos juntos nesse domingo à noite. Como é gostoso nós estamos perto uns dos outros, ainda que distantes fisicamente, mas estamos perto do coração. Isso é que é coisa boa. E nós estamos falando no domingo à noite acerca da vida desse rei de Israel, esse homem segundo o coração de Deus. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 7 e o versículo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, versículos 7 e 8. Creio que você já está aí com a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia no celular, ou no computador, ou simplesmente ouça aquilo que vai ser lido nessa noite. Vamos lá? As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. Versículo 8. Então se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Você sabe, tanto quanto eu, que as coisas mudam. Nós estamos muitas vezes indo numa direção e a vida parece que passa um vento e tudo muda. E principalmente o brasileiro sabe disso como ninguém. Eu e você que somos brasileiros, você sabe como é que a vida muda. Quem tem um pouquinho só mais de idade, sabe lá em 90, mais precisamente março de 90. 15 de março de 1990, sobe à presidência da República um jovem que prometia ter uma bala só para acabar com a inflação. E no dia 16 de março, ele começa com um plano chamado Plano Brasil Novo, depois que ficou conhecido como Plano Collor. Era uma combinação de liberação fiscal, junto com o financeiro, uma série de medidas. Em suma, não se chamavam mais Cruzados Novos, se tornou agora Cruzeiro. E o que me chamava a atenção em 1990 é porque todo mundo tinha tirado o dinheiro de aplicações. Naquela época tinha uma série de aplicações, e aí colocaram todo o seu dinheiro lá na poupança, dizendo: olha, a poupança é a aplicação mais segura. O governo pode mexer com tudo, menos com a poupança. E eu lembro que homens, mulheres, tiraram seus investimentos e jogaram tudo na poupança, na caderneta de poupança, e lá o governo não vai mexer. E a ministra da Economia na época, Zélia Cardoso de Mello, ela, 16 de março, junto com a equipe, ela nos presenteia com esse plano chamado depois de Plano Collor, e aí tudo muda. E se você vivenciou essa época, tudo mudou. Todo mundo que dizia que ia por cá, por ali, por aqui, acolá, mudou. E aí eu sei que todo mundo tinha 50 mil cruzeiros. Desde o homem mais rico até o homem de classe média, todos aqueles que tinham na poupança dinheiro só poderiam tirar 50 mil reais, ou na época 50 mil cruzeiros. Era o que todo mundo mudou. Todo mundo precisou repensar a vida, todo mundo começou a correr de um lado para outro. Foi uma loucura. Mudou, passou. E agora nós estamos vivenciando isso com a pandemia. Mudou.
há quase 6 a 7 meses, a nossa vida mudou. Começamos a ficar em casa, a trabalhar home office, a igreja mudou, nós tivemos que nos adaptar fazendo cultos gravados ou cultos online. Live, meu Deus do céu, acho que você não aguenta mais live. Tem live de manhã, de tarde, de noite, para todas as cores, sabores. Tem live chovendo, você liga o celular, vem um anúncio de live. Live para tudo quanto é lugar. Tivemos que mudar, a vida mudou. Não foi diferente na vida de Davi. Foi assim também na vida desse homem de Deus. Nós deixamos Davi, depois de uma batalha extraordinária contra o Golias, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, foi assim, magnífico como aquele pequeno moço, aquele homem cheio do Espírito Santo, ele guerreou contra o Golias, e como ele derrubou o Golias, e foi uma vitória espetacular. Mas nós acabamos de ler no capítulo 18 de 1 Samuel, versículos 7, 8 e 9, que a vida mudou. Porque Davi saiu para continuar as suas batalhas, porque Saul trouxe para dentro do palácio Davi, filho de Jessé. Só que ele começou a guerrear e Deus foi dando vitórias, Deus foi dando livramentos. E diz que quando as mulheres começam a cantar, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10.000 milhares. Saul olha o rei de Saul e começa a brotar uma indignação, ciúmes, uma inveja. Diz que daquele dia em diante, Saul não via mais Davi com bons olhos. Ele agora começa a ser perseguido por Saul. Para você ter ideia, dimensão da perseguição, de como Saul estava vendo, olhando Davi, ele, pelo menos 12 vezes, no capítulo 18 e 19 de 1 Samuel, Saul intenta matar a Davi. Logo no versículo 11, diz que Davi estava tocando harpa, Saul toma uma lança e tenta encravar Davi contra a parede. Por 2 vezes, Saul lança 2 lanças, arremete 2 lanças, Saul, para tentar matar a Davi. Versículo 13, Saul constitui a Davi como chefe do exército com 1000 pessoas, para que ele pudesse ser morto lá no meio da batalha. No versículo 17, Saul oferece Merabe a Davi, dizendo que se ele lutar as batalhas do Senhor, daria sua filha Merabe, mas isso não acontece. No versículo 20, ele oferece Mical, a outra filha, e diz: Davi, se você me trouxer 1000 prepúcios de filisteus, 100 prepúcios de filisteus, eu te darei minha filha Mical. Davi vai para a batalha e traz 200 prepúcios de filisteus. O tempo todo, Saul vai perseguindo a Davi. Como se não bastasse, no versículo 1 do capítulo 19, ele fala para o seu filho Jonatas para matar a Davi. Mas Jonatas era amigo de Davi e, pelo livramento de Deus, não consegue. No versículo 10 do capítulo 19, mais uma vez, Saul pega uma lança e tenta matar a Davi. Depois ele manda mensageiros à casa de Davi para matar a Davi, mas os mensageiros não conseguem. Depois, mais uma vez, ele manda grupos 12 vezes nesses 2 capítulos. Porque subiram sentimentos, pensamentos ao coração e mente do rei Saul. Lá no versículo 8 do capítulo 18 diz que Saul se indignou, no hebraico harar, quer dizer, convulsionou o coração de Saul. Quando ele vê as vitórias de Davi, aquilo vem uma indignação, uma revolta, diz: o que vai me restar agora? Diz que aquela canção das mulheres desagradou a Saul, ele já não via mais com bons olhos. Quantas vezes
sobem esses sentimentos aos nossos corações. Quantas vezes esse sentimento vem ao coração, talvez, do nosso chefe, do nosso amigo, do nosso companheiro, dos nossos familiares, brotam esses sentimentos sem que a gente tenha controle, e aí a vida muda. A vida muda completamente. A vida parece ser outra. Como pode ser? Como isso foi possível? Como pode o jogo virar daquele jeito? Eu que derrubei Golias, agora sou perseguido por Saul. Como eu posso ser perseguido por gente do meu próprio povo? O meu rei está me perseguindo. E a vida é assim, ela tem esses revés, ela tem essas mudanças. Parece que Davi sai aqui do alto da montanha e vai para o profundo do vale. Depois de matar Golias, depois de ser ovacionado pelo povo, depois de ser objeto de cântico com aquelas mulheres, agora ele se torna um fugitivo. Ele sai do auge da popularidade para entrar e começar a habitar como um fugitivo no meio de uma agonia. Ele é um jovem de quase 20 anos. Ele está começando a vida. E aquilo tudo acontece, talvez você sabe o que Davi está passando agora. Ou talvez você está vivenciando isso. Você que me escuta nessa noite, talvez você esteja vivenciando isso. A vida deu um revés. As coisas mudaram. Você não tem ideia do que está acontecendo. E pior, você diz, eu não semeei isso na minha vida. Eu não semeei isso que eu agora estou colhendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus estava treinando o futuro rei de Israel. Deus estava trabalhando no caráter de Davi. O rei Saul, esse rei doido, esse rei possesso, ciumento, esse rei egoísta, estava trabalhando o caráter de Davi. Deus escolhe o professor que ministraria aulas no meio do cenário da vida, que mudaria a história e principalmente o caráter do futuro rei de Israel. O rei louco é um professor, um mestre, um mentor. Acredite ou não, Deus levanta situações, levanta reis doidos, chefes que perseguem, líderes que não compreendem, para tratar o seu caráter, preparar você para aquilo que Deus está preparando. Somos treinados no meio do cotidiano da vida, somos treinados por Deus através de pessoas que nos atiram lança e nós nem sabemos o porquê. E de uma maneira sobrenatural, Deus trabalhará o meu e o seu caráter, trabalhará o coração de Davi. E uma das coisas que Davi tem que aprender é a submissão e a lealdade a Deus. Antes de ser submisso e leal ao rei, ele precisa ser submisso e leal a Deus. Pastor, explica isso melhor. Veja lá no versículo 2 de 1 Samuel, capítulo 18. Davi é conduzido como que a um seminário interno, a um colégio interno, a um internato. Porque Saul toma e o leva para junto do palácio com ele. E Deus começa a trabalhar o coração de Davi aí no começo sobre a submissão e lealdade ao rei. Pensa comigo um minuto. Você que está aí, para um pouco para pensar. Quem é Davi? É ele que matou o gigante Golias. Ele é o matador de gigantes. Ele é aquele que foi ungido no capítulo 16 por Samuel. Davi sabia que ele foi ungido pelo mesmo profeta que ungiu Saul. Ele é rei legítimo. O que ele fez para ser perseguido? Nada.
Mas ele pega a sua harpa e continua fazendo aquilo que ele aprendeu a fazer no meio do campo, no meio das ovelhas. Ele continua sendo leal e submisso ao rei, mesmo sendo um rei iníquo, doido, que quer o ferir e o quer o matar. Ele continua sendo o mesmo Davizinho. Ele poderia olhar para Saul e dizer: Saul, quem você pensa que é? Saul, você está se achando? Ô Saul, fica aí na tua, porque eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas não, ele é leal. Se você tiver a sua Bíblia aberta, você pode ver isso no versículo 5. Ele combate com prudência, com sabedoria, com discernimento, no meio do caos, no meio da calamidade. Ele continua sendo leal ao rei. Como é difícil sermos submissos e leais, no meio que a calamidade, a guerra, a perseguição, o sofrimento, a dor vem e nos alcança. Nós continuarmos trabalhando lá naquela empresa, estudando naquele colégio, fazendo aquela matéria, enfim, continuando dando respostas de lealdade e submissão a alguém que você olha e não entende, não percebe. Há um rei que quer matá-lo, quer feri-lo. Mas saiba que você não está sozinho. Deus providencia livramento. Ele providenciou um amigo chamado Jonatas. O coração de Davi e o coração de Jonatas se afeiçoaram. Deus levanta no meio dessas batalhas homens e mulheres para, junto com você, permanecerem firmes e fiéis ao propósito que Deus tem estabelecido. Não fique com medo, não se preocupe, não corra. 1 Coríntios 10, 13 diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus, 1 Coríntios 10, 13, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados para além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele providenciará o livramento. Como veio o livramento de Davi, veio através de um companheiro, de um amigo, Jonatas, filho do rei que o perseguia. Olha que loucura! Deus trará o livramento, às vezes por um instrumento que você nem imagina. Eu vivenciei isso na minha vida. Uma vez que eu estava passando por um momento muito difícil, o choro abraçou a minha casa, a dor, estava com uma batalha espiritual tremenda. Eu lembro que a minha esposa foi junto com meus filhos levá-los à escola. E saía muito cedo, saía 6h15 mais ou menos de casa. A escola era muito longe. E eu lembro que a minha esposa, a Vânia, ela jogou as contas e disse: essas contas vencem hoje. E eu não tinha um centavo no banco. Foi um período de muita dificuldade, onde Deus estava me ensinando a confiar somente nele. O mundo tinha desmoronado. Uma série de acontecimentos fez com que o pranto fosse meu companheiro. E ela colocou as contas em cima da mesa e saiu. Eu esperei ela sair, comecei a chorar e disse: Deus, fiz as contas de todos aqueles boletos e dava um determinado valor, eu chorando. E cedo toca o telefone e eu atendo. E aí era uma irmã que eu não via há muito tempo. Ela disse: ô pastor, tudo bem? E começou aquela conversa. E a gente como pastor: não, está tudo bem, etc. E logo na saída de conversa, nos saudamos rapidamente. Ela disse: sabe o que é, pastor? Eu estava orando hoje pela manhã e Deus mandou depositar um valor para o irmão. Eu queria saber qual é o número da conta. Aí eu acabei de dar o número da conta. Ela falou: pastor, o valor é tanto. Era exatamente o valor, ou a diferença de alguns cruzeiros, centavos. Eu só sei que eu não consegui terminar aquela ligação. Eu comecei a chorar e chorar e chorar. Eu só lembro dela falando: eu entendi, pastor, não precisa dizer mais nada. Ela começou a chorar: fica na paz, pastor. E desligou e eu continuei chorando. E Deus dizendo: eu trarei o livramento. Eu sou o Deus da provisão.
Eu levanto Jonatas, eu levanto Mical, porque uma das vezes, quando Saul mandou homens lá na casa de Davi, de Mical, sua filha, para matarem Davi, Deus providenciou, levantou Mical para livrar, fazer com que Davi descesse pela janela e fugisse, porque Deus é o Deus do livramento, Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus da promessa, aleluia, glórias a Ele, sempre a Ele. Esse é o Deus que servimos. Não tenha medo do vale. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do sofrimento, meu irmão. Porque Deus, o Deus de Davi, é o mesmo de hoje. Isso não é conversa de pastor para te animar no domingo à noite, depois que o teu time perdeu, ou você fez lá o valor das contas. O que eu estou fazendo aqui é testemunhando acerca da fidelidade do caráter de Deus. Mas isso você já sabia. Mas agora Deus quer fazer com que você saiba isso na prática, no dia a dia, para que você possa aprender. A segunda coisa é resista à loucura que está desejosa de crescer dentro de você e dominá-lo. Me permita repetir, resista à loucura que está dentro de você, desejosa de crescer a fim de dominar. O rei louco deseja te enlouquecer. Mas acima de tudo, o rei louco quer te fazer um rei igual a ele. E Deus tem que ensinar a gente, no meio da tribulação, da perseguição, a não permitirmos sermos igual ou iguais àquele que nos fere. Capítulo 18, versículo 11, capítulo 19, versículo 10. Saul por 2 vezes atira a primeira lança, 2 vezes atira a segunda lança, e depois atira 3 vezes. Eu pergunto, e se Davi estivesse aqui, e nós víssemos essa cena, nós perguntaríamos: Davi, como alguém deve reagir quando o outro vem e atira uma lança por 2, 3 vezes? Davi, como deve reagir? Aliás, eu vou perguntar para você que me assiste. Eu vou perguntar para você que está aí me ouvindo. Como reagir a alguém que atira lanças desejando cravar-te na parede? Como fazer com alguém que te persegue? Como administrar alguém que quer ver o teu fim, tem inveja, ciúmes? É uma perseguição ostensiva. Certamente você coçaria a cabeça, pensaria e diz: pastor, bateu, levou. A partir do momento que ele atirou a primeira lança, eu não esperaria a segunda. Eu tomaria a lança e diria: rapaz, você está mexendo com quem? Eu sou cabeça e não sou cauda. Eu sou matador de gigantes. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Passaria a mão na lança e vup em Saul. Você olharia e diria: Saul, eu sou tão homem quanto você. Saul, eu sou tão guerreiro quanto você. E eu acho que o diabo estava lá vendo a cena e dizendo a Davi: Davi, pega essa lança, isso mesmo. Mande de volta essa lança, isso mesmo, Davi. Não espere a segunda, muito menos a terceira. Pega essa lança, vai lá, e o inferno inteiro dizendo: vai, Davi, você é valente. Vai, Davi, você é guerreiro. Vai, Davi, e acaba com esse sofrimento. Davi, primeira coisa, você precisa se lembrar quem você é. Talvez um dos maiores problemas que a igreja está vivenciando hoje, ou eu diria, um dos maiores problemas que os crentes estão vivenciando hoje, é que eles se esqueceram de quem são. Davi, irmão, irmã, lembre-se quem você é, quem você serve. Você é ungido do Senhor, Davi. Não cabe a ungido do Senhor, a um servo, a um cristão, mandar lanças de volta. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 3, versículo 9, vai dizer para que a gente não retribua o mal com o mal. Como a gente vê cristãos hoje, com a filosofia do bateu, levou. Quantas vezes a gente vê nas redes sociais dizendo: você mexeu comigo, sabe com quem você está falando? Quantas vezes o nome de Deus é usado em vão para mostrar o quão homem você é, o quão macho você é.
Quantas vezes o nome de Deus, a religião, a Bíblia Sagrada é usado para mostrar o quanto Deus é contigo? Porque a pergunta que se faz é, então, por que não atirar? Eis aí a questão. A primeira questão, a primeira resposta que eu dou a você, por que não retribuir a lança, por que não atirar a lança de volta? É porque se você atirar essa lança, você perderá o foco. Enquanto os teus olhos estão postos, enquanto os teus olhos estão colocados em Saul, Deus está olhando um outro Saul, não o Saul que atira a lança, mas o Saul que está dentro de você. É muito fácil perdermos esse foco. Deus está olhando o Saul, mas não é o Saul que está atirando a lança. É o Saul que está dentro de você, desejoso de crescer e de dominar. O espírito se afastou de Saul e ele, completamente desfocado, tenta matar um companheiro de batalhas, um valente do seu exército. Saul, a briga não é contra Davi. Saul, você perdeu o foco, o espírito se afastou de você, você perdeu a direção. Você está combatendo contra irmãos, você está combatendo contra o próprio exército de Deus. Davi poderia perder facilmente esse foco. Saul perde o foco por desobediência, inveja, ciúmes. O ódio, a mágoa, a inveja tem uma capacidade extraordinária de fazer com que eu e você percamos o foco. Saul perde o foco, mas Davi, cheio do Espírito Santo, ele não perde esse foco. Ele olha e diz, a minha guerra não é contra carne e sangue, mas contra as hostes e potestades do mal. A minha guerra não é contra você, Saul. Eu sempre gosto de contar uma historinha acerca disso. Eu sempre pergunto, quando o gato corre atrás do rato, quem é que está dando a direção? Quando o gato corre atrás do rato, quem é que está dando a direção? É o rato. E muitas vezes nós permitimos que os ratos do inferno e do mundo nos deem a direção. Nós começamos a perseguir esses, e eles começam a nos levar para becos, para encruzilhadas, para lugares ermos. E Deus olha e diz, por que você perdeu o foco? Por que você permite que esse rato lhe dê a direção? Meu irmão, quem lhe dá a direção no meio das mudanças da vida, no meio das tribulações, no meio das adversidades, da calamidade? Por isso que Hebreus 12, versículo 2, ele diz assim, tendo sempre os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, tendo os olhos fixos nele, não naqueles que nos perseguem, não percamos o foco. E segundo, por que não atirar a lança? Porque Deus está olhando o Saul que está dentro de nós, prestes a crescer. Meu irmão, se você entender isso, é uma lição que eu aprendi com Deus e tem me ajudado muito, muito, muito de coração. Presta atenção nisso. Há um Saul dentro de mim e de você, havia um Saul dentro do coração de Davi. Na primeira lança que Saul enviou, ele poderia ter pego a lança e ter retribuído. Ele era ungido por Samuel, o mesmo profeta que ungiu Saul. Ele era casado com a filha do rei. Ele era amigo, aliançado do filho do rei chamado Jonatas. O exército viu ele combatendo no Vale de Socó, a maneira como ele lá em Gilgal derrubou aquele Golias. Ele poderia ter matado o rei e dito, agora o verdadeiro rei assumirá o trono. Havia dentro do coração de Saul essa possibilidade de um Saul interno, que o apóstolo Paulo vai chamar de velho homem. Aquele Saul dentro da gente, aquele velho homem dentro da gente, invejoso, desejoso de poder, desejoso, ganancioso, estava
dentro de Davi, está dentro de você, está dentro de mim. Paulo diz, esse é o velho homem. Ele está de prontidão para assumir. Davi poderia ter matado Saul e assumido o trono de Israel. Mas isso seria catastrófico. Seria uma bobagem. Eu já vi muitos jovens cheios do Espírito Santo, desejosos, ungidos, mas eles querem crescer antes do tempo de Deus. Eles querem se tornar rei, não no tempo de Deus. Eles não querem passar pela sala de aula junto com Saul. Eles querem tirar Saul da sala de aula e assumirem a classe. Mas Deus diz, há um tempo. Saul, eu estou olhando esse velho homem, como Paulo diz, Efésios 4:22. Eu estou domesticando, amarrando, mortificando esse Saul que está dentro de você, Davi. Precisa ser morto, porque caso contrário, você estabelecerá um segundo reino. Você será Saul 2, a revanche. Você tomará o trono na inveja, na ira, na vingança. E o meu rei tem que ser um rei segundo o meu coração. Eu e você temos que ter o coração de Deus, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Deus não quer levantar reizinhos. Davi poderia ter estabelecido o seu próprio reino. Bastava tirar de volta a lança. Mas Deus estava treinando aquele jovem para assumir o trono de Israel e ser um dos grandes guerreiros e talvez um dos maiores reis que Israel já teve. Qual é o instrumento que Deus usou para extrair o Saul, o rei louco que estava dentro do coração de Davi? Qual foi a pinça utilizada? Foi o Saul exterior. Gene Edwards, ele fala sobre isso. Esse Saul exterior que habita dentro de nós e que nos ajuda a sermos treinados no nosso caráter para assumirmos as posições que Deus tem reservado para nós. Davi vai ter que fugir, vagar nas cavernas. Davi vai ter que se ausentar, se humilhar. Davi vai ter que viver como um fugitivo, mesmo com a unção, o óleo sobre a sua cabeça. E sabe por que Deus levanta Saúl na sua vida? Aquele chefe, aquele companheiro, aquele ministério, seja o que for. Aquele pai, aquela mãe, aquele irmão. Porque Ele está treinando você. Não é para batê-lo, mas é para que você possa ser aquilo que Deus sonha e deseja que você seja. E para isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ser perseguido, ter lanças atiradas, perseguições. Ah, que vontade de pegar a lança e atirar de volta. Ah, que desejo de mostrar que eu também tenho poder, que eu não levo o desaforo para casa. Mas isso, qualquer homem do mundo faz. Ser um marido cheio do Espírito Santo, que muitas vezes não é ouvido em casa, que muitas vezes não tem a honra da casa, a honra da esposa, e ele virar aquele machão e diz, na minha casa, bate na mesa e diz, na minha casa vai ser assim. Isso qualquer homem do mundo faz. Qualquer estagiário do inferno faz. Agora, ir para o altar, se colocar de joelhos e chorar e dizer, Senhor, me dá graça. Porque a minha vontade era mostrar quão forte, quão viril e como eu sou homem de Deus e fazer um estardalhaço em casa. Me dá graça para como Davi. Me dá um enchimento sobrenatural extraordinário do Espírito Santo, para que eu possa olhar para minha esposa e pastorear o coração dela, para que eu possa auxiliar minha esposa naquilo que é dificuldade e que o Senhor ajude nessa situação a fazer com que o meu caráter cresça.
Ser uma mulher autônoma, independente, que faz o que quer, sai de casa a hora que quer, volta a que quer, e que homem nenhum vai sustentá-la, isso qualquer demôniozinho faz. Qualquer mulher do mundo faz, está lotado. Agora, ser uma mulher submissa, cheia do Espírito Santo, e dizer, Senhor, esse cara é um meninão. Como é que o Senhor coloca um homem desse para me ajudar? Mas me ajuda, Senhor, a ser submisso e honrá-lo. Porque a Tua palavra fala sobre isso, lá em Efésios. E eu quero ser submisso a esse homem, mesmo que ele ainda é muito meninão. Se não for o Teu Espírito Santo, eu vou retribuir a lança que ele tem me atirado. Eu vou pegar a lança de volta e dizer assim, olha aqui, marido, meu pai não me criou para isso. Olha aqui, ô meninão, você é um menino inconsequente. Eu tenho vida própria, eu ganho meu próprio salário, tenho a minha própria vida. Mas como eu disse, qualquer mulher do mundo faz isso. Mas só as mulheres cheias do Espírito Santo, que estão sendo treinadas, como Davi está sendo treinado, têm a capacidade de se humilhar, ser leal, submissa e aguentar as lanças que são atiradas diariamente. Qualquer filho, adolescente, até mesmo filho já crescido, que mora com os pais, ou até mesmo que não mora com os pais, ele pode olhar para o pai e dizer, pai, eu já fui criança, hoje eu sou um homem, eu faço da minha vida o que quero e não vou honrá-lo, muito menos me submeter ao Senhor. E nem a senhora, mamãe. Isso qualquer verme faz. Agora, ser um filho que honra os pais, um filho que não pega a lança e atira de volta, quando os pais e as mães pisam na bola, fazem aquilo que enlouquece os filhos, a ponto da Bíblia Sagrada dizer, pai, não trazei, não suscitar a ira aos seus filhos. Isso são filhos cheios do Espírito Santo. Filhos que vão para o altar e dizem, olha, meus pais, minha vontade, Deus, é pegar aquela lança. Mas aí ele vai para o altar e diz, Deus, me enche do Espírito Santo. Tira a minha mão dessa lança. Se eu tiver que pegar a lança, vai ser para guerrear contra os inimigos de Deus. Vai ser para aniquilar o Saul, o velho homem que tem dentro de mim e que quer construir o seu próprio reino. Ser submisso a um pastor doido como eu, chato. Sair da igreja, desobedecer, se rebelar, é a coisa mais fácil do mundo. Mas ir para o altar e diz, oh Deus, me ajuda a aguentar aquele homem. Aquele pastor grandão, ele não aguenta, eu não aguento mais. Mas Deus está treinando você. Se Deus usou a mula, não vai me usar para te abençoar também e fazer com que você cresça? Foi o que um irmão me disse. Pastor, Deus usou a mula, por que não vai usar o senhor? Graças a Deus. Se eu puder ser a mula para te ajudar, se eu puder ser um instrumento de Deus para fazer com que você cresça e seja melhor, se você, pai, puder ser um instrumento de Deus na vida da sua esposa e filhos, esposa, você como instrumento de Deus na vida dos seus filhos e marido, filhos, você como instrumento de Deus na vida dos seus pais, glória a Deus, líderes de confraria, pastores, ministérios, como o ferro, com o ferro se afia. Você está no campo de batalha, está no meio dessa reviravolta, saiba que Deus está treinando você e fazendo com que esse Saul que habita dentro do seu coração possa ser mortificado, em nome de Jesus.